Abençoe, Pai, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, receba a nossa oração, receba a nossa consagração. Receba, Pai, toma tudo em tuas mãos. Eu te entrego tudo em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Confirma a vitória, Pai. E abençoe meus irmãos e minhas irmãs. E confirma o grande livramento. E dê um final de semana abençoado, guardado, protegido e coberto com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estão todos abençoados. Amém. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Tome posse do teu milagre e tenha um final de semana abençoado por Deus. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós receber a serva do Senhor, né? Que vai louvando até o pastor Manuel chegar. Glória a Deus. Se preparar ali, ele já está pronto, né? Já vai só ali se levantar da oração. Receba a serva do Senhor com as palmas para o Senhor Jesus. Amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Então, Deus. vamos abrir nossa Bíblia para iniciar aqui a meditação da palavra. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João 6. Evangelho segundo João 6. Para nós meditar na palavra. Seis 27. Glória a Deus, poderoso ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram a palavra para meditação nessa manhã. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou sobre ele o selo da aprovação do dia. Glória a Deus. Medite nessa palavra, porque não adianta você trabalhar aqui. Muitas vezes é o que o mundo busca. É o que o mundo busca, riquezas. E a palavra do Senhor nos ensina que é para buscar o que vem do alto, que não perece. Tudo nessa terra perece. Mas aquele que busca primeiro o reino dos céus, esse terá vitória eterna. Vamos louvar o louvor para glorificar o nome do Senhor até o céu do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Porque saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu
a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os fiéis. E se tão bela é falar dessas grandezas aqui, o que será o gozar a graça que existe ali? Então, igreja, nessa manhã, vamos apresentar os missionários. Homem e mulher, Deus, você é um missionário. Quando você encontra uma pessoa na rua que fala de Cristo, você está propagando o Evangelho. E muitos que vão para as cadeias levar a palavra do Evangelho. Muitos que vão, nesse momento, já tem pessoas ali na UTI, levando a palavra, mesmo que ela não entre, mas ela está ali, orando, intercedendo por aquelas vidas. Eu estava ouvindo aqui a irmã orar, e olha, é verdade. Quantos perderam a vida, igreja? Então, nós, quando saímos da nossa casa, peça direção aonde você vai estar, para que o Senhor venha proteger, guardar. Porque muitos saíram em direção errada. Sequer perguntaram para Deus, eu posso ir? Muitas vezes são até cristãos. Não estou nem falando do ímpio, mas muitos tomam a decisão por si própria. Não fala, Senhor, o Senhor está permitindo? O Senhor permite aonde eu estou, eu vou viajar, mas é da tua permissão. E muitas vezes agimos da nossa maneira, agimos achando que não temos um dono. E aí vem as consequências. Nós não somos mais do mundo, somos filhos escolhidos de Deus. E aquele que é escolhido de Deus, tudo que ele faz, ele pede permissão ao Pai. E se ele falar, filho, não, eu não te quero lá, você tem que se contentar. E você tem que ouvir a voz do Pai. Porque o filho desobediente nunca ouve a voz do pai nem da mãe. E ele sempre se dá mal. Quando ele se dá mal, ele lembra, meu Deus, mas minha mãe, meu pai me aconselhou tanto, mas ele deu ouvido outras vozes. E é o que nós estamos vendo no mundo. O mundo está dessa maneira, não ouve mais pai, não ouve ninguém. Eles querem ouvir a voz do seu coração. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E a gente está vendo tragédias, porque as pessoas não buscam Deus, não vêm ter um encontro verdadeiro com Ele, pedir misericórdia, perdão dos pecados. Igreja, nós aqui, eu espero em Deus que esse ano de 2025, muitos que estejam na igreja, abrem realmente a sua mente, porque nós não somos mais como era. Nós temos um Pai, é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Olha, o nosso Deus, ele é tão misericordioso que nós não merecíamos nada, mas ele deu seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer por mim e por você. Ele não faz acepção de pessoa. Ele olha para o seu pior pecador. Quando vem a Cristo, Cristo recebe, ele recebe esse gostoso quando ele recebeu Zaqueu, né? Então, igreja, nós, como servos e servas de Deus, vamos orar por aqueles ainda que não têm a salvação de Cristo. E aqueles que estão nas cadeias, aqueles que estão aprisionados, esses que o Senhor quer que nós, cada dia, ore por eles. Muitas vezes não olha o que ele fez, porque quem vai fazer o melhor é Cristo. Você não tem que olhar para o crime que ele cometeu. Fala, Senhor, vai de encontro àquela vida, porque se ele parar de praticar iniquidade, ele vai ser alcançado por ti, ele vai ser salvo, ele vai mudar, vai ser um novo homem, vai ser uma nova mulher. Porque muitas vezes a gente quer olhar o pecado do outro e não olha para dentro de nós. Quando nós somos alcançados por Cristo, mas certa vez eu estava trabalhando, e ali tinha uma jovem, ainda era jovem, mas ela tinha 7 filhos. E foi o seu esposo assassinado. E ela detestava crente, porque ela falou, e as meninas, Maria não fala de Cristo. Essa mulher fica endemoniada quando fala da palavra. E foi bem na hora da minha janta, e ela sentou ali comigo. E quando estávamos, eu falei, quem vai pedir eu falar de Cristo?
tirou a vida do seu esposo, mas hoje está propagando a palavra, mudou de vida, se transformou. Você quer que ele continue matando, destruindo família? Aí ela parou para pensar, porque é o Espírito Santo que nos dá a palavra. Então, a igreja, é isso que o Senhor faz, ele tira aquele que era assassino lá do mundo das trevas e traz para a luz, e aquela vida é transformada, mudada. Aquela mulher, outra hora fazia coisas absurdas, se prostituía, envergonhava a família. O Senhor, a palavra alcança, ela muda, ela se transforma. Muitos e muitos são os testemunhos, eu já vi. Uma certa vez, uma jovem, ela falava que ela, como garota de programa, e ela saía com aqueles homens casados. Porém, um dia o Senhor alcançou, e ela falou, hoje eu vou lá para Lodibar, aonde o Senhor me tirou. E ela foi ali na Bressa, na época eu trabalhava numa loja, e aquela jovem, ela já era uma senhora ainda muito bonita, e ela foi evangelizar aquelas mulheres que um dia queriam batê-la com a vassoura, diz ali no centro, saía atrás, você sabe meu esposo, então, e ela foi lá evangelizar. Hoje, eu sou lavada, remida pelo sangue de Cristo, eu vim aqui trazer a palavra para vocês que não conhecem, eu também naquela época não conhecia, e ali ela começou a evangelizar para aquelas mulheres a qual queria, e ela falou, você me conhece? A mulher, não. E aí ela falou, o senhor deu, olha, antigamente, eu ainda muito jovem, vinha para cá, me prostituía, a senhora queria me bater, me matar, mas hoje eu sou transformada, eu quero oferecer para ti esse Jesus que eu conheci. Isso é a transformação do Evangelho. Isso é Jesus quando entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele transforma a vida, ele muda. Então, muitas vezes, nós queremos olhar o pecado do outro, não, igreja, glória a Deus que ele foi transformado. Ele vai alcançar outros para Cristo, ele vai ter um testemunho, falar o que o Senhor fez na sua vida. É isso que o Senhor quer, ele quer resgatar, ele quer que as almas cheguem a ele. Confesse seu pecado e ele sabe, ele não é igual ao homem. Quando o homem chega diante de Deus, confessa a mulher, o Senhor não esquece mais. Ele fala como fez com Maria Madalena, vai, não peques mais. É assim que Jesus é. Eu conheci esse Cristo. Eu conheci esse Cristo, eu amo esse Cristo, porque ele é bom, glorioso, misericordioso, bondoso, perdoador de pecados. Vamos orar pelos aqueles que levam as boas novas do Evangelho, os caídos, necessitados. Vamos ficar de pé para uma oração e já entregar você para o Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui, Senhor, na tua santa presença, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, da nossa falha, meu Pai, porque somos miseráveis pecadores, Senhor, mas o Senhor nos ajuda a cada dia, Senhor, se humilhar na tua presença, pedir perdão da nossa falha, pedir perdão dos nossos pecados. Vem abençoar a tua igreja, os teus filhos que estão aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra, que liberta, que transforma, meu Pai. Não deixa, papai amado, o mal entrar nos nossos corações. Vai, Senhor, te encontra aqueles que levam as palavras santas de salvação nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nos becos, Senhor, nas comunidades. Oh, meu Pai, aqueles que estão aprisionados no crime, aprisionados nas drogas, Senhor, o Senhor tem poder para quebrar as correntes. O Senhor tem poder para transformar esse homem, essa mulher. O Senhor tem poder, papai amado, para fazer a grande obra, porque foi o único que morreu, ressuscitou o terceiro dia. E é por isso que hoje estamos aqui para glorificar, para bendizer o teu nome, Pai amado, Pai querido. E também eu te peço, visita aqueles que estão lutados, aqueles que perderam o seu ente querido, meu Pai. Consola os corações, meu Pai. Vai de encontro, venha de encontro a nossa nação brasileira, vem de encontro às autoridades, Senhor. Trabalha sobre eles, ajuda eles, Senhor, sustenta nas suas mãos. Eu entrego todos, Senhor, nas suas mãos. Eu entrego a nação de Israel, todos os países, Senhor, todos que precisam do socorro, da misericórdia do Senhor. Faz o teu querer, faz a tua vontade. E abençoa o teu servo, Senhor, que vai trazer a palavra.
Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Como sempre, se a gente conseguir mais para frente, venha. Gente, esse bom comentário dos irmãos também, não é? Glória a Bom Deus. comentário sobre a boa palavra de Deus, a palavra do Senhor. Cada momento ela vai nos estruturando. Glória a Deus. A palavra transmite a confiança precisa para conosco. E isso para nós é tudo na vida. A palavra traz o suficiente para os que gostam da palavra. Glória a Deus. Antes Aleluia. de comentar a palavra, falar sobre, talvez o irmão não sabe, sobre calendário. Calendário, e acho que muitos não sabem, não é? Calendário. Quando Deus tirou Israel lá do Egito, Deus entregou a Moisés um calendário. E Deus determinou o dia 1º do ano. Deu a Moisés aquele calendário, e aquele calendário ficou oficialmente já registrado como o 1º mês do ano. E continuou até por volta de 1500, mais ou menos, depois de Cristo, aquele calendário ainda funcionava. Depois, sabe qual era o calendário que estou falando? Não? Glória a Deus. É o mês de abril. Abril é o 1º mês do ano, oficialmente de Israel, dado por Deus a Moisés lá ainda antes de sair do Egito. Continuou. E tanto o calendário quanto os horários também. Mas no ano de 1558 foi mudado esse calendário. Quer dizer que não faz tanto tempo, né? Que janeiro, que o 1º mês do ano passou a ser janeiro. Faz pouco tempo, comparando com a era bíblica. Estou falando que talvez não sabe, não sei se não sabia, não. Então, esse calendário pode ver que nessa época, nem todos os países comemoram o 1º de ano, 1º de janeiro, como 1º de ano. E lá também eles têm outros calendários. O povo de Israel também tem ainda o calendário. São vários calendários, estou referindo os dois que mais funcionam. Então é 1558, né? E o Papa Gregório mudou o calendário para 1º de janeiro. Vocês não sabiam, não? Não? Então isso é importante saber. O Papa Gregório, não Gregório, ele mudou o calendário, criou o calendário para 1º de janeiro, mês de janeiro, 1º do ano. Isso, vai anotando. 558. Esse calendário, então, ele não tem nem praticamente 600 anos só de calendário. Sabia, Washington? Isto. Então, por que eu estou comentando? Porque mudança é uma coisa muito perigosa. Parece não, mudou, ficou assim, foi um regime pagão, veio de um regime pagão. Mas a gente observa, quanto mais há mudança na palavra, ou mesmo na era, mais pragas vão chegando para a terra. A questão é esta, mas tanta coisa, mas também tanta mudança que tem havido e contribui para isso. Na própria palavra de Deus, se não me falha mal, porque Provérbios 10, 23, 10, fala, não mude
amigos colocaram, que colocaram os teus pais. E vai mudando. Por que a gente faz escola bíblica? Por que é indispensável que a igreja aprenda a palavra? Por causa de mudança, às vezes por pensamentos ou por leis mesmo, formadas em mesas. E é por isso que a gente observa para não estar sempre apoiado em muitas mudanças. Ou às vezes também nossa mente, ela pode criar uma mudança e atrapalha nós mesmos, e aquela mudança é como se fosse o português da atualidade. O português da atualidade hoje há muitas palavras que é oficialmente dita como português, é a gíria. E isso vai cada vez mais rebaixando o caráter da pessoa, ou mesmo a convivência social da pessoa. É uma realidade. Tem coisa hoje que são gírias, mas já oficialmente como a língua portuguesa. Agora, nesse assunto que estamos falando, essas mudanças, ela é perigosa, é igual como nós estamos em área de ensinamento, e as pessoas às vezes não sabem que o dia 25 de dezembro foi o dia que a inauguração da Grande Babilônia, que é Roma. Não é o nascimento de Cristo. Foi a inauguração. Quem conhece a história, porque o pregador, as pessoas, nós, que somos, como a minha esposa citou, até comentou, que leva as boas novas, são pés formosos e são mensageiros. Temos que ter a televisão original da palavra, para não entrar. Então, no dia 25 de dezembro, foi inaugurado o Império Romano, a igreja do Império Romano, a segunda grande Babilônia, depois da Babilônia do rei Nabucodonosor, foi inaugurada no dia 25 de dezembro. E eles mudou o calendário de abril para janeiro e mudou o nascimento de Cristo de abril para 25 de dezembro. E que é uma diferença muito grande. Aí o que acontece? Vamos fazer um período de festa e um comércio muito alto e muita exploração, principalmente de 25 de dezembro até 1º de janeiro. Quer dizer que eles pôs o nascimento de Cristo dia 25 de dezembro e mudaram o calendário de abril para janeiro. Quer dizer que eles formaram aquele comércio até exagerado, mas as pessoas vão atrás, né? Já a gente que tem a visão da palavra já não entra tanto nessa área. Você já não está mais com aquele espírito daquelas sensibilidades assim. É bom que saiba ou não precisa saber? Ou não? Eles também mudaram o dia de sábado para o domingo. Para quem não sabe, domingo não existe. Existe o primeiro dia da semana, ou não? E a palavra domingo, para quem não sabe, é uma mudança também do Império Romano. Por isso que no Apocalipse foi aquele império de besta, que só faz besteira. A palavra domingo, para quem não sabe, significa dia de adorar o sol. Deus manda adorar o sol, sabemos? Isso. Por isso que é perigoso o crente neopentecostal. Se ele não examina as coisas da raiz, e ele começa a emocionar muito. Neo quer dizer, neutraliza muitas coisas, invalida muitas coisas e apoia muito costumes romanos. Por isso que temos que ter esta avaliação sobre o ensinamento. É uma mistura de romanismo, às vezes, com cristianismo. Cristo não se mistura.
mas que é necessário a gente ter esta informação, é preciso. Nós estamos compreendendo? Quanta mudança, quanta mudança. Aqui, referente a isso, vamos vir aqui no livro de Êxodo 12. Êxodo 12. Eu não orei que a gente tinha orado, minha esposa orou, as irmãs oraram. Mas que precisamos estudar a palavra, precisamos. E não é pouco, é constantemente. Para não ser envolvido numa expressão de ocultismo. Ocultismo, quer dizer, ocultismo. Amuletos. E amuletos? Amuletos é você seja uma bênção através de usar qualquer objeto como canal de bênção, é amuletos. É também de doutrina romana. Entendeu? Amuletos. São coisas terríveis. Aqui em Êxodo capítulo 12, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Deus falando com Moisés. Na época, Moisés era o líder. Encontraram Êxodo 12. Primeiro dizer que é a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Aqui não está falando qual é o mês, mas no contexto bíblico fala. Dá uma olhada aí, Êxodo mesmo, 23:15. Aí Deus diz quando Israel estava no seio do Egito, então Deus deu um novo calendário. E falou: este é o princípio dos meses do ano. Aí não fala qual é o mês, mas no contexto bíblico fala encontrou o astro. Êxodo 23. 15. 23. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias. Comerás pães asmos, como os tenho ordenado, ao tempo aproximado do mês de Adib. A Bíblia abriu. Porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Compreendeu? Então essa festa, ela era celebrada no mês de abril. E o primeiro mês do ano, aqui no capítulo 12, 1 e 2, Deus disse a Moisés: este será o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Aí lá no livro como o irmão leu, no capítulo 23, verso 15, aí explica qual é o mês. Porque nele saíste da terra do Egito, no mês de abril, ou no calendário hebraico é também chamado de Nissan. É o mesmo que o mês de abril. Agora, porque pode estudar. Amém. Por que a gente tem essa responsabilidade de comentar sobre aprender o efeito da coisa certa? Porque um ramal pagão, ele contamina tudo. É uma realidade. Ou seja, uma pessoa com um costume pagão, costume romano, e a gente observa muito isso sobre crentes que aceitam a Cristo e começa a usar umas práticas que, por zelo, mas vem de origem do romanismo. Às vezes interpretações bíblicas, que às vezes vem a interpretação o contrário do que a Bíblia diz, e às vezes pessoas continuam. Eu vou dar um exemplo. A pessoa pega a Bíblia e faz isso. E aqui ela lê. E ela diz que Deus está falando com ela e transmite para outras pessoas às vezes.
mas usar essa prática, ela é de origem do Espiritismo. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem a sua cadeia temática de assuntos. Se a pessoa tira 10 versículos, não dá um tema, nem textual e nem expositivo, ele fala de muitas coisas, e nem não dá tema, não dá um tema, só dá variedade. Um lugar você vai encontrar que Deus está te abençoando, outro lugar Deus falando que você está debaixo da maldição. Porque a bibliomacia é prática pecaminosa. É você tirar um versículo e usar sem conhecer o texto. E Deus ainda expõe que Deus está falando ali, contrário. Eu já convivi com pessoas, comentando com pessoas, irmãos e irmãs, eles tiram o versículo para Deus falar com eles, só que da maneira que o versículo fala, eles não estão usando aquela prática. Eles estão bem. Aí a Bíblia diz, você está debaixo de maldição. Está em pecado de prostituição. E não está. Porque tira o versículo, Deus falando com uma pessoa que estava usando aquele pecado naquela época. Compreenderam por que precisa examinar ou não? Examinar a palavra. Para examinar, é preciso que tenha a presença do Espírito Santo com abundância. Isso Ele nos dá. Só podemos comentar assim. Igual esse ano agora, passou. Mas quem conhece a palavra, você não vai dizer que vai receber grandes bênçãos no ano passado. Os que estão na palavra, eles receberam todas as bênçãos. Todas. Porque qual é a todas? Aonde que leva a pessoa a ser portadora, participante de todas as bênçãos de Deus? É a salvação. Uma pessoa salva, ela já não falta nenhuma bênção sobre ela. Porque a salvação, ela traz a bênção de Deus completa. Os irmãos podem avaliar que a salvação ela é tão específica que antes de a pessoa receber a Cristo, ela já tem a convivência direta com a bênção comum. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou referindo. O que é bênção comum? Antes que você já nasceu no Cristo Evangélico, antes que você aceitar Cristo, você enxergava, falava, respirava, com certeza trabalhava, se alimentava, e muitos já eram ricos. Antes de aceitar Cristo, já tinha o desfrutamento dessa bênção comum, que é uma bênção que Deus libera antes da aceitação. Por que eu estou referindo isso? Porque é tanta inversão de valor, a teologia da prosperidade, número de dias fechados para obter mais um resultado, isso não existe. É isso que eu estou referindo. Então a pessoa ela fica muito envolvida com coisas que ela já tinha lá no passado. Deus para dar um carro, uma casa, até microempresas ou grandes empresas, indústrias, é independente de aceitar Cristo ou não. Estou questionando esse assunto. Agora, desde que a pessoa aceitou a Cristo, Jesus, aí ela recebeu todas as bênçãos já no sentido espiritual, porque no sentido comum ela já era abençoada. No sentido comum, o ser humano é abençoado. Pode avaliar quando a pessoa arruma um trabalho, o dono da firma nem crente não é, e ele já é patrão. Estão compreendendo? Ou não é assim? Por que isso? Porque eles são abençoados com a bênção, aprenda essa palavra, bênção
comum. Você diz na sua palavra E dá não o dá para sobrenatural. misturar a bênção comum com a bênção sobrenatural. Aí o estudo da palavra é para que nós saibamos aquilo que nós vamos aprendendo e ainda não se emocionar. Olha, depois que eu aceitei Jesus, o Senhor me deu um carro, isso aí. Mas se você olhar no sentido geral, as grandes agências são de pessoas que não são crentes. Eles não têm um carro, tem agências, e muitas, tem muitos que têm muitas. Então isso não dá lugar de você diminuir, ou seja, misturar o natural com o sobrenatural. É diferente. Agora, quando aceitamos a Cristo, todas as bênçãos espirituais está sobre os que aceitam de coração. Por quê? Porque a aceitação de Cristo, ela traz um contentamento com aquilo que já tem agora. Que é a vida com a visão da Jerusalém celestial. Nesta Jerusalém você começa a ler a Bíblia e começa a crer. Aí você crê e você não mais se fica ansioso demais, ansiedade. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, não, porque aí você já sabe, já conhece quem é Cristo. E Ele traz sobre nós aquilo que mais precisamos ter. O que precisamos mais termos? É justamente ser moderados, isento de ansiedade. Quer dizer que a ansiedade ela está presente porque somos humanos, mas não ser levado por ansiedade na palavra, referente à palavra de Deus. Então, o ansioso, ele ainda não descobriu quem é Cristo. Agora, a salvação, ela traz uma confiança plena. Vamos ver isso aqui no livro de 1 Timóteo 6. Abre as vossas Bíblias. Epístola de Paulo a Timóteo. Os apóstolos eram muito bem esclarecidos sobre a vida com Cristo, Senhor da glória. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Hoje aí vai Silvano, vai indo, ainda no José pode ler para nós. Então o irmão participe aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Amém. Amém. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isso. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 8 também. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Então traz um acalmamento suficiente que nós precisamos. Nos isenta da ansiedade, demonstrando que nada trouxemos e nada levemos para lá. Quer dizer que o pão nosso de cada dia está sempre presente, Deus não deixa faltar. E quando alguém tem necessidade, Deus usa outros para suprir, que isso é muito bíblico. Estamos então com isto contentes. Se você está contente com aquilo que Deus deu no momento presente, é o testemunho verídico que você compreendeu, nós compreendemos o que é a salvação. Porque nesse contentamento que temos aqui, é o suprimento que nós recebemos no futuro já pela palavra. A salvação. A salvação ela traz qualidades suficientes.
A salvação, ela traz o fruto mais principal que precisamos, que é o fruto chamado paciência. Paciência. A gente sempre tem falado disso, não tem? Em outras vezes, chamado paciência. Porque eu estou referindo, tem pessoas, recente agora mesmo, semana passada, nosso trabalho de escola bíblica falando sobre isso, e uma irmã, não sei se foi uma ou mais pessoas, instruiu a pessoa a não pedir paciência. Está vendo como precisa estudar? Instruiu, e a coitada, ela, simples, não é? Não tem o discernimento. E ela ficou nisso, e não pediu paciência. O que ela quis ensinar com isso? Você não precisa ter vida eterna, não. Você aceita Cristo, mas só de palavras, não de obras, não. Não precisa você, porque a Bíblia diz, para que serve a paciência? É para contentar com aquilo que já temos. Alimentação. Então ela instruiu a outra, não peça paciência, porque se você pedir paciência, vem lutas. É o futuro congelado. Está compreendendo? Porque quando Deus dá luta, primeiramente Ele dá o preparo psicológico. Então veja bem, se você não tem um pouco de conhecimento da virtude do Espírito Santo, você congela o futuro e pensa que o problema vem e pega a pessoa despreparada. Não. Toda luta que vem relacionada à área cristã, ela vem depois que Deus prepara psicologicamente alguém. Você pode se lembrar da luta, mas ela não te estressa tanto, porque primeiro Deus dá o preparo. Vocês sabiam que era assim ou não? Não é assim, eu estou aí uma pessoa normal, natural, e de repente veio aquela luta e me sucumbiu, me destruiu, me arrasou. Não. Antes que venha a luta, vem o quê? Preparo. Agora a outra ensina, não. Antes que venha a primeira coisa que vem para destruir é a luta. Se você pedir paciência, vem luta. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia invertida é feitiçaria, então é muito perigoso. Vamos para o capítulo 5 de Romanos. Muito importante a palavra. Eu não quiser fazer para nós depois. Capítulo 5, verso? Primeiro até o 3, depois vamos seguindo. O importante é a palavra de Deus. Muito lindo. Romanos capítulo 5, os irmãos encontram bem. Né? E seja bem-vindo, meu jovem. Bem. Pode ficar sentado a mesmo. justiça pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro que vem não é a tribulação, é a paz. A irmã vai prosseguir lendo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos Paz com Deus. Não é tribulação primeiro, é a paz. E a irmã prossegue. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Pois é. Compreendeu o que a tribulação produz? Mas por que a tribulação produz paciência e não desespero? Por causa do preparo de antemão que o Senhor deu. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz. E quem é portador de paz sabe que tem tempo para meditar na palavra de Deus, tanto nas coisas visíveis que está vendo, quanto nas que não estão vendo. Isso é fácil. Nós descemos do ônibus ali e começamos a olhar uma árvore, um pé de flor,
flores, muito florido, não é? Ela ainda fez uma comparação. Outros lá, a mangueira com frutas. E a gente está observando como pode ser uma manga, uma fruta verde e quando madura fica amarela. Isso é condição de paz. Você tem tempo para glorificar a Deus nas coisas que está vendo, que estão vendo, e as coisas que não estão vendo, porque tem paz. Tem paz consigo. Você também tem tempo de meditar na revelação que nós estamos vendo, a revelação da futura Jerusalém. Como pode uma cidade ser formada sem mãos humanas? E uma cidade voar do céu para a terra, com todas as portas e ruas e nada desmontar sequer uma pequena peça? Cidade voando, cidade enorme. Maior do que o estado de São Paulo, de Minas, Bahia, Nova Jerusalém. Então você vai cada vez mais com a paz, você vai segurando. Como pode o Senhor fazer uns vasos tão lindos como esse? Nesses vasos ele mesmo coloca a possibilidade de crescer e também ele tanto é bonito como transmite oxigênio. Então você tem paz para meditar em tudo. Pelo Salmo 19, quem escreveu o Salmo 19 demonstrou uma grande paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz, porque a sua criação, através da lei, o Espírito Santo, que nos leva a nos meditar, glorifica a Deus. E quanto mais você admira as coisas que Deus tem feito, as que estamos vendo e as que não estamos também, mais as mais sim. Aí a palavra diz, não é, que a gente tem esta beleza de Deus e tudo foi criado por causa de nós. Quer dizer, que a paz ela leva a luz, Deus nos coloca acima de qualquer coisa que Ele criou, irmão. Imagina que coisa linda é a palavra. A Nova Jerusalém ela é criada, não é nós por causa dela, é ela por causa de nós. É o contrário. Então isso traz paz e traz uma alegria muito grande no coração. Aí, como a irmã leu, na palavra de Deus, e nós temos entrado a esta graça pela fé. Então, quantos preparos tem? Antes, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Por que é justificado? É aquela questão de Deus dizer, olha, quem podia te condenar sou eu. Mas agora você se arrependeu, eu não te condeno, eu te justifico. Você nem irá mais ser julgado no juízo final. Então, só de a gente ter as revelações do juízo de Deus e também as mesmas revelações concernentes a isto, que nós estamos isentos, já nos traz uma paz, já traz um preparo psicológico à mente muito bem estabilizado. Quem está compreendendo? Aí aparece o que? A justificação é a paz. Na justificação está a revelação da graça, não é isso? Que tudo isso vai acumulando aonde em nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa mente. Então a nossa mente ela vai ficando enriquecida desde que passamos a crer nas Escrituras Sagradas. E isso transmite o quê? Preparação para enfrentar uma tribulação. Aí a pessoa pensa que a tribulação vai vir, só que ela não se torna uma coisa tão assombrosa como quem não medita, interpreta o contrário dela. Né? Nós gloriamos na esperança da sua vida, quer dizer, a glória de Deus, façamos isso para a glória de Deus. Aí vem a tribulação. Só que antes que venha a tribulação, quantas qualidades vêm antes? Os irmãos querem participar? Participa aí, irmão. Você mesmo. Eu? É. Porque é importante a pessoa aceitar Cristo e ter aquele testemunho de que aceitou, é fruto do Espírito. Compreenderam? Aí o que acontece? Quando Deus levou a Jó à prova, o que Deus disse primeiro com Satanás? Jó
tem preparo psicológico. Por isso que Deus ordenou, na carne você toca, mas o psicológico não. Ele não vai aproximar. Jó era temente, sincero e desviava-se do mal. Então ele tinha 3 preparos para enfrentar o que enfrentou e venceu em Cristo. Assim também somos nós. Ele tinha 4 virtudes. E aí onde a irmã leu? Não são virtudes? Justificado por Deus é Deus liberar virtude. Porque a palavra ela é escrita no papel e escrita onde mais? Coração. Nos nossos corações. É a vantagem de servir a Deus. Temos que. Os irmãos podem avaliar, quem gosta de examinar a palavra, primeiro ora. Depois que termina a oração, nosso pensamento vão para onde? Vai para aqui. Entendeu? Você acabou de orar, ou talvez nem orando, mas pensando em Cristo. E de repente os nossos pensamentos, eles vão para onde? Eles vão para onde? Terminou a oração, mesmo talvez a pessoa já está de saída para o trabalho, ou alguma obrigação assim, mas mesmo assim que ele não deu, mas depois da oração, o pensamento vai aqui. Não sei se os irmãos são assim. Por que o pensamento vai aqui? Porque é aqui que se encontra a verdadeira e única revelação da palavra. Não tem Deus maior, Deus menor, só tem um Deus maior, não é? Os menores não são nada. Não existe revelação maior, a maior revelação está na palavra e a outra está no meu sentimento, não. A maior revelação está integralmente só nela. Só aonde? Aqui, na palavra de Deus. Por isso. Agora aparece. Aí ele está gloriando porque tem paz. Gloriando porque recebeu a graça do Senhor da glória. Gloriando porque o Senhor concedeu uma fé específica, fé que você sente firmeza naquilo que não está vendo, que são os preparos. Depois veio o quê? A tribulação. Mas quando vem, já falado várias vezes, porque isso é importante, como que a pessoa diz, não peça não. Não peça. E tem pessoas que estão assim, precipitadas, e às vezes fala até no culto, né? A minha esposa estava comentando isso, né? Alguém falando, não peça não. Se você não peça paciência, vai pedir pecado. Pecado já vem sem você pedir. Ele aparece por aí para pressionar. No versículo 5. Um 4. A paciência Pronto. é a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora o que acontece? Certeza plena de salvação. Então, no ano 2024, Deus nos deu todas as bênçãos, porque não estamos confusos. Sabendo? A paciência é o princípio de produção, não é? A paciência produz o quê? A experiência, a esperança. E a esperança? E a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não cabe a palavra que alguém usa muito. Será que estamos preparados para subir? Será que se Jesus vir hoje, será que estamos preparados? Não tem essa palavra. Não cabe. A menos que a pessoa esteja duvidosa mesmo. Porque diz aí, e a esperança não traz, porque O amor de Deus está derramado. não é nem porção dobrada. É derramado sem limite. A palavra. Lá em Tiago fala sobre a paciência, né? O Senhor terá as nossas almas, né? Então, mas ser um impaciente sim. Então, quando a pessoa não tem paciência, só produz confusão, pois existem os impacientes.
Tem Sim. pessoas que não têm paciência, ela não tem paciência, eu não estou falando pessoas que vai trabalhar, mas tem pessoas, por exemplo, ela chega no culto, ela vai ouvir a palavra, ela vai conversar, ela não dá atenção à palavra, ela Mistura. é impaciente, ela faz uma mistura, e a palavra do Senhor diz que é aqueles que profanam, né? São profanos. Então nós precisamos sim estar atentos, porque eu era uma pessoa muito impaciente, ainda sou, eu falo, meu esposo tem paciência, tanto até para falar, eu pergunto uma coisa, ele demora assim. E eu sou o tipo de pessoa que quero ouvir agora. Então é uma coisa da pessoa. Eu reconheço meus erros, porque eu falo, meu Deus, quando eu saio com ele, por exemplo, nós fomos para a sede, até chegar lá no salão, aí vem os irmãos, conversa e conversa, e ele tem paciência para ouvir. Gente, eu já sou diferente, então eu sou diferente, mas eu fico pedindo a Deus essa paciência que eu não tenho, porque eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu até falo que Deus colocou ele na minha vida para eu ser domada pela minha falta de paciência. A paciência, ela é um padrão de temperamentos. São vários tipos de temperamentos que existem. Existe o melancólico, existe o sanguíneo, o colérico, o fleumático. Esses temperamentos, cada um tem um temperamento. Só que quando chega a presença do Espírito Santo, todo o temperamento ele controla. Ele não muda, mas ele controla. A gente tem exemplo disso na Bíblia, como exemplo. O temperamento de Moisés era o temperamento de Cristo. Já o temperamento de Paulo já não era o temperamento de Cristo, era um temperamento de herança biológica. Ele era explosivo. Paulo. Pedro também tinha um temperamento predominante, era o sanguíneo, falava no tempo que precisava e que não precisava também, adiantava tudo. Pedro, está compreendendo? Mas desde que veio a plenitude, como a irmã leu, o derramamento do Espírito Santo nos corações, tanto de Pedro quanto de Paulo, André e João, que todos eram conhecidos como filhos do trovão, eles eram explosivos, se tornaram uma plena combinação de ideias, se tornaram um pleno controle de temperamento. Então Pedro, que era impaciente muito, escreveu nas suas epístolas sobre paciência, porque ele escreveu na prática, agora ele já era modelado. Então não há espaço para a pessoa, não, eu sou assim desde que nasci, não vou mudar, a pessoa é assim, só que o Espírito Santo é um, e ele é o modelador e padronizador do quê? De temperamentos. Vamos encerrar, nós estamos na hora, mas vamos ver aqui Filipenses 3,15, que diz a palavra de Deus. Se a irmã mesmo quiser ler para nós. Filipenses capítulo 3, verso 15. Pode ler. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos Cristo mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. Feito não é notificação, é notificado se tem pessoas diferentes. Aí todos quantos são perfeitos, perfeito que a palavra está referindo, nós não somos perfeitos, nossa natureza humana ela está por aí ainda, ao contrário, a palavra. Mas desde que o nosso entendimento passa a ser bem estabilizado com o que a Escritura está referindo, passando a crer, Deus considera tipo de crença como perfeição. Todos quantos são padronizados na fé. Sintam isto mesmo. Tem uma mesma comunhão. Se sente uma coisa e outra coisa diferente, é manifesto.
exemplo pleno de mudança de controle de temperamento. Paulo também, os discípulos de Cristo, eram todos alvoroçados. E depois que veio a plenitude de Deus, o Espírito Santo, com abundância, trouxe para eles o que? A salvação. E eles apaciguaram com aquilo que já tinham. Eles se contentaram com aquilo que já tinham. Por causa da... Por isso que é bom o ensinamento para... A palavra fala que o ensinamento é para os que têm vontade de aprender. Então, é tanto que Pedro pegou a espada e cortou a orelha do homem lá, do Malco, servo né? do sumo Então, sacerdote. você imagina a impaciência de Pedro. Então, por isso eu falo, nós temos que ler a palavra e revisar, porque tem pessoas, mas o próprio Cristo mostrou para Pedro que não era assim. Ele foi lá e colou a orelha do homem. Mostrando, Pedro, paciência. Ele não pensou nas consequências. E aí eu vejo pessoas como ontem meu esposo estava dando estudo e ensinamento, o pessoal fala, nossa, se a pessoa não tiver preparada para o batismo, não se... Gente, é o Senhor que vai trabalhar. Mesmo que ela foi batizada, não é o homem, é o próprio Espírito Santo. Que às vezes você fala assim, Pedro, está liberta. Será que Pedro estava liberto para seguir ele? Olha só os exemplos que Gradativo, né? É Deus que trabalha. E nós queremos fazer as coisas, nós achamos que é do nosso jeito e não é. O próprio Cristo teve paciência com Pedro, teve paciência com outros discípulos e tem paciência. E muitas vezes nós já acusamos, nossa, aquele ali não é de Deus. E Pedro é um grande pastor, né? Que foi o que? Apacentar as ovelhas de Cristo. Então nós não temos que julgar. Não, é quem vai trabalhar no coração do homem é Cristo. E nós muitas vezes queremos do nosso jeito. O irmão ou a irmã se pisar um pouquinho, nossa, aquele dali não é de Deus. Olha, não julgue, Deus conhece o coração e Ele sonda. E Ele que molda e Ele que transforma. Pedro ali complicou a vida do homem, porque ele era servo do sumo sacerdote e não podia ser deformado. Agora o homem sem orelha ficou desempregado. Lógico. Porque quem tivesse defeito não podia ser servo do sumo sacerdote. E ele agora estava sem a orelha, estava sem o emprego, irmão. Sem a orelha, sem o emprego e sem o acesso social. Quantas consequências surgiu ali? Aí Jesus imediatamente colocou ele na mesma estabilidade que ele tinha antes. E é isso. Falou para Pedro, né? Hã? Falou para Pedro, né? O ferro que feliz serás feliz. Agora, Pedro já tinha dom. Expulsava demônio, orava, Jesus curava os enfermos, expulsava demônios. Em parte pregava, mas dom não converte ninguém. Interessante, né? Ele tinha dons, claro que tinha. Só que até naquele momento Deus usava Pedro, é o que se vê hoje. Pessoas que têm dons, mas às vezes não tem a mínima testemunho sobre, referente até nas Escrituras Sagradas. Tem aquele dom, expulsa demônios, faz até sinais e maravilhas, só que a essência, que é o caráter produzido pelo Espírito Santo, aí ele só tem o dom. O dom é uma dádiva emprestada. E a salvação, ela não é emprestada, ela é inata, ela é para sempre. Mas ela vem acompanhada com o fruto, com o caráter que nos leva a conviver com ela, com o caráter da salvação. E a melhor maneira da pessoa continuar com paciência é desprezar as afrontas. Uma afronta de uma pessoa com outra, promovendo tentação, é a mesma coisa de um cachorro latindo. A gente não fala assim quando está no culto público, porque
vezes tem pessoas que não é crente, assim por diante, mas numa reunião como esta, a gente pode dizer, quando alguém insulta a outra, é o cachorro latindo. Você vai passando na rua, o cachorro late, você vai latir junto? Olha, uau, uau, uau. Só se estiver desarrumado. Então, e um insulta as pessoas que insultam outras pessoas para provocar, é latido de cão. Qual é a atitude? Desprezar. Vamos encerrar, mas está lá em Hebreus 12. E Jesus, vendo a glória que estava preparada, desprezou as sacolas e assentou à destra do trono de Deus. Interessante, não é? Está em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3, fala disso, né? Deixamos todo o embaraço que nos odeia, vocês que não vai ler, nós já vamos terminando. Qual é? Deus. 12, 12, primeiro ao 3, tem apenas a sequência. A Epístola aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos Com o quê? paciência Ah, a de novo. carreira que nos seja proposta, Proposta. que está proposta, Isso. olhando para Jesus, autor consumador da fé, o qual, pelo poço que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossas ânimos. Compreenderam bem? Desprezou a afronta, suportou a cruz, a vergonha pública, mas não retrocedeu. Por isso que é bom você estudar a palavra e crer na palavra e saber que a palavra é assim: corramos com paciência. Você projeta um negócio, mas naquele projeto já vai também já entra a precaução, a maneira de você precaver aquilo. Eu estou projetando aquele negócio que na minha visão vai ser uma grande vantagem. Só que já tem a precaução, a maneira de você precaver. Mas com tudo isso, eu estou interessado naquele negócio. Se não der certo, eu vou continuar igual eu estou com Cristo. E tem pessoas que quando o negócio não dá certo, elas se desesperam. Então é uma questão de submissão à vontade de Deus. Talvez aquilo vai ser tão bom na nossa visão, mas não deu certo realizar. Não entre em desespero. Paciência. Vamos agradecer a Deus. Não é bom se juntar para comentar a palavra? Não é mesmo, irmão? Sim, sem dúvida alguma. E outra coisa que a palavra, ela valoriza todos nós. De uma maneira toda especial. A palavra de Deus. É, sim. Igual a irmã fez o curso, né? Ele é muito básico, é muito rápido. Não dá tempo para aprender não, mas já é uma grande coisa. Mas eu sempre orava, sabia, irmão? Quando eu sempre orava assim, eu dizia que assim, a nossa igreja é tão, tem tudo, tem culto de oração, de jejum. Mas falta alguma coisa, porque tem coisa que a gente fazia e ainda faz, que a gente não tinha ensinamento direito, entendeu? Na nossa igreja tem tudo. Agora está chegando a palavra, que Sim. desde o início tinha que ter esses ensinamentos. Isso. Tem muita coisa que a gente prega errado, eu pelo menos já preguei muitas palavras erradas, por causa que não tinha os ensinamentos. E você só lendo a Bíblia sem ter outra pessoa para ensinar que tenha mais, né, Isso. conhecimento, você não entende. Não. Pelo menos tem coisa que eu leio que eu não entendo ainda. Todos nós, a gente está procurando. Estou entendendo assim, por causa desses ensinamentos. Ensinamento, a igreja propõe esse ensinamento, só que o ensinamento é o seguinte: o povo não está aceitando tão bem, não.
Mas então tem que Eles ser um... têm aquela visão antiga, muitos, Então. que se não tiver humildade, não vai se recuperar nunca. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia fala. Somente porque que a irmã está reconhecendo os erros de nosso. Porque Deus nos dá humildade. Sem humildade ninguém se recupera. Porque não, eu já sei, já está bom demais, já está bom. Não, tem que ser humilde. Ela não é meu jovem. Amém. Tem muitas coisas que as pessoas vinham, porque tem pessoas de fora, tem muito mais conhecimento da gente, né? Que estava aqui orando, jejuando. E aí você escuta muita coisa, mas como é que a pessoa jejua e ora e ainda faz isso? Por causa de quê? Não teve os ensinamentos. Exatamente. Não tem ensinamento. Aí muitas coisas que eu fiz errada, que pelos ensinamentos eu estou vendo que eu fiz muita coisa errada, que não era para me ter feito. Eu entristecei muita gente por causa das palavras erradas que eu aprendi errado. E entristeci muita gente por causa de falta de conhecimento, né? De ensinamento também, né? Sim. Pois é, e a gente sabe que a salvação ela é por escolha, é os dedicados. Porque Deus dá, não é para você jogar fora, é para você colocar no coração e glorificar a Ele. Como diz a minha palavra, não recebais a graça de Deus em vão. Faz conta da cruz da recebendo. Senhor Deus, receba o Deus Santo, Deus tremendo. O Senhor fez preparado, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, permanecer para sempre. Amém. E graças a Deus. Se alguém tem fé, pela fé. Glória a Deus. Pela fé em Cristo. Já vamos agradecer a Deus por esse trabalho nesta manhã e vamos continuando, não é? Amém. Precisamos muito. E o que Jesus manda fazer? Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu preciso tomar a ceia, precisa mesmo. Porque a ceia está no imperativo, é uma ordenança. Mas a mesma necessidade que a pessoa tem de tomar a ceia é a mesma que dá na palavra. As duas são ordenanças, todas estão no imperativo. E por isso que você não pode dedicar mais um do que o outro. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta manhã e nas demais. Com a tua graça santa e poderosa, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, e permanece, ó Deus, para sempre. As orações já foram apresentadas, só nós continuaremos, e assim seja, para a tua vida. Amém. E a paz de Cristo, digo amém. Amém. Nessa palavra, quem quiser receber a oração com azeite, venham. O azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo.